Olá, boa tarde. Eu sou Ivete Valente, contadora de histórias, pela Associação Amigo das Histórias e pela Associação Viva e Deixe Viver. Eu sou professora aposentada e hoje estou aqui para fazer uma contribuição na live de hoje com a Regional de Taguatinga para falar um pouco de mitologia grega. Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Luzenildes Miranda, professora de língua portuguesa do SED 7, Taguatinga. E eu estou aqui nessa live hoje, juntamente com a professora Ivete, para falarmos um pouquinho sobre a contação de história, sobre a mitologia grega. E aí eu vou deixar com ela, que é uma excelente contadora de história, que vai iniciar a contação agora para vocês. Vamos à nossa história de hoje? A nossa história de hoje eu trouxe aqui, ó, dentro desse baú. É uma história linda, é uma história da mitologia grega, Píramo e Tisbe. Vamos deixar a história sair? Vamos deixar ela viajar na nossa imaginação? Vamos? Há muito e muito tempo atrás, os frutos profundamente vermelhos da moreira, eles eram brancos como a neve. A mudança na cor desses frutos ocorreu devido a algo muito trágico e triste: a morte de dois jovens apaixonados. Píramo e Tisbe viviam na Babilônia, a cidade da rainha Semíramis. Quando as suas mães engravidaram, os seus pais mandaram construir uma enorme muralha, pois eram vizinhos. Eles não queriam que as suas crianças se vissem e nem se falassem. Só que as crianças cresceram e descobriram que nessa grande muralha tinha uma pequenina fresta, e por ela eles falavam todos os dias. Tisbe se tornou a mais linda donzela e Píramo o mais lindo jovem de toda a Babilônia. Apaixonaram sem nunca terem se visto. Queriam se casar, mas esse amor era proibido. Às noites, através da fresta, eles trocavam doces palavras de amor ou então lamentavam a sorte de não poderem ficar juntos. Certa noite, quando eles falavam através da fresta, eles decidiram que a única maneira de ficarem juntos era fugindo de suas casas. Então eles combinaram que eles se encontrariam no túmulo de Nino, fora dos limites da cidade, debaixo da grande amoreira branca que ficava ao lado da fonte, e que Tisbe usaria um véu para que seu amado a reconhecesse. À noite, no outro dia, quando o sol mergulhou no oceano e as trevas invadiram a terra, Tisbe fugiu no maior silêncio e dirigiu-se ao local combinado. Chegou primeiro do que Píramo, pois o amor a tornava audaciosa. Resolveu a esperar ali mesmo. Só que de repente, sob a luz do luar, ela viu que se aproximava um felino. Ele vinha com as patas e a boca suja de sangue. Tinha devorado sua última vítima. Vinha saciar a sede na fonte. Tisbe correu. Foi se esconder dentro de uma gruta. E ao correr, ela deixou o seu lenço cair. Minutos depois, Píramo chegou ao local e não encontrou a amada. Olhou para o chão e viu o véu de Tisbe, todo ensanguentado, todo rasgado. E ele pensou que Tisbe tinha sido devorada pelo felino. Então, ele resolveu a se matar. Eu sei que eu fui o culpado. Fui eu que causei a morte de Tisbe. Fui eu. Eu sou culpado, como eu deixei uma donzela vir a esse lugar sozinha, tão perigoso. Então, ele pegou o seu punhal
e acertou-lhe o peito. Tempo depois, Tisbe, receando nunca mais encontrar o seu amado, resolveu voltar ao local do encontro. Chegando lá, ela ficou perplexa. A moreira, que tinha seus frutos brancos como a neve, estavam vermelhos de sangue. Ela ficou horrorizada, teve vontade de correr, mas algo a detinha ali. Ela viu algo mexendo no chão. Era Píramo esvaiando em sangue. Então ela correu para ele, tomou ele nos seus braços, o beijou os lábios frios e disse: por favor, não morra, fique aqui comigo, sou eu, a sua Tisbe, a sua amada. Píramo entreabriu os olhos, contemplou a sua amada e os fechou para sempre. Tisbe, olhando ao lado do seu amado, ela viu o punhal sujo de sangue e o seu véu todo rasgado. Então ela entendeu o que tinha acontecido. Então ela disse: eu também sei amar. Eu também sei morrer por amor. Pegou o punhal do seu amado, ainda com sangue, e cravou no seu coração, fechando também os seus olhos para sempre. Quem conta um conto, aumenta um ponto. E essa foi a nossa história de hoje. Que bom, que história linda, Ivete. Bem, os mitos são muito interessantes. São narrativas gregas que o povo grego utilizava para explicar alguns fatos que eles não compreendiam. Fatos reais, fenômenos da natureza, criação do mundo e do homem. Então, como eles não conseguiam compreender esses fatos, eles explicavam por meio de mitos, né? Então, eles criavam os mitos. E o mito, ele se diferencia da lenda justamente porque são personagens criados, imaginados, né? Enquanto que as lendas são personagens reais que realizam um feito extraordinário. Por exemplo, o Pelé é considerado uma lenda do futebol, né? Realizou fatos extraordinários aí no futebol. E a mitologia grega, ela tem uma influência muito grande na cultura mundial, na nossa cultura, né? Falando mais especificamente. E nós temos alguns ditados populares que a gente utiliza com muita frequência na nossa língua, na nossa cultura, que a maioria das pessoas não sabem que esses ditados populares são baseados em alguns mitos gregos, né? Como, por exemplo, carregar o mundo nas costas, né? Quando a gente fala que uma pessoa está carregando o mundo nas costas, a gente está querendo dizer que ela está cabisbaixa, cansada, cheia de preocupações, né? E essa expressão, ela tem origem lá na mitologia grega, né? Vem do mito Titãs Atlas, né? Que o Atlas sofreu uma punição por ter lutado contra os deuses do Olimpo e como ele lutou contra os deuses do Olimpo, ele foi punido, né, com a punição de ter de carregar o peso do céu nas suas costas. E aí por isso que dá a expressão carregar o mundo nas costas, né? Ou ele tinha que o resto da vida dele carregar o peso do céu nas suas costas. Tanto é que a imagem do Atlas é uma imagem de um homem bem forte, bem grande, com uma bola nas costas, e essa bola representa o mundo, é como se fosse, né, o nosso planeta. E aí, como realmente ele carregar o peso do céu nas suas costas, representado por essa bola que representa o planeta. E daí vem a expressão carregar o mundo nas costas, né? E aí também nós temos a outra expressão, né, de bancar o cupido, também outra expressão muito utilizada na nossa língua, na nossa cultura, que é baseada na mitologia grega, baseada na mitologia dos cupidos.
né? O Eros, que era o deus do amor, que foi filho da Afrodite, né? Que também era deusa do amor e da beleza. Ele era um anjo que saía por aí flechando as pessoas, e ele também já foi muito, muito apaixonado pela deusa Psique, né, que é a deusa da alma. Então, ele saía por aí flechando as pessoas. E a imagem do Cupido, todo mundo conhece, é a imagem, né, de um anjo com arco e flecha, justamente porque ele flechava as pessoas para se aproximarem, para se apaixonarem uma pelas outras. Então, essa expressão bancar o Cupido também é baseado na mitologia grega. E nós temos tantas outras, nós temos presente de grego, né, que é baseado lá na Guerra de Troia, né? E tantas outras expressões da nossa língua que também é baseado na mitologia grega. Nós temos aí o mito do Narciso, que é um dos mitos mais conhecidos da mitologia grega. E o mito do Narciso, quando a gente fala que uma pessoa é narcisista, né, a gente está dizendo que ela é muito egocêntrica, que ela se prioriza em detrimento de qualquer outra pessoa, em detrimento de qualquer outra coisa. Né? E isso também é baseado no mito do Narciso, né? O Narciso era um dos rapazes mais belos, né? E aí ele despertou na jovem Eco, que era uma bela jovem, uma bela ninfa, despertou nela o amor dela, né, por ele. E ela foi rejeitada, ele não correspondeu a esse amor. E ela, se sentindo destruída, buscou uma forma de punir Narciso, né? E aí a deusa Nêmesis aplicou esse castigo a Narciso, né? Fez com que ele se apaixonasse pela sua própria imagem refletida nas águas do rio. Então ele era tão apaixonado pela imagem dele que refletia na água do rio, que ele acabou morrendo afogado, né, em busca dessa imagem dele que refletia na água. Então, assim, a mitologia grega ela é muito interessante. São textos, são narrativas que realmente despertam o gosto pela leitura, pelo conhecimento. E trabalhar com esse tipo de texto na sala de aula é de uma importância que a gente nem imagina. Por quê? Porque os nossos alunos, independente de ser do ensino fundamental, do ensino médio, eles gostam de fazer as coisas, na verdade. Eles gostam de fazer as tarefas. Só que eles gostam de fazer tarefas que são agradáveis, né? E aí, se a gente passa uma tarefa que não é muito agradável, né, no ponto de vista deles, não é uma tarefa dinâmica, eles acabam não tendo interesse, né, de realizar essa tarefa. E a leitura é muito importante que a gente trabalhe nos alunos esse gosto pela leitura, porque é a partir daí que ele vai se desenvolver intelectualmente, né? Ele vai poder aplicar o conhecimento da leitura na sociedade, né? Ele vai sair realmente um aluno letrado. E aí, a gente trabalhando esse tipo de texto na sala de aula, com algumas estratégias, a gente consegue ter um aproveitamento muito, muito bom dos nossos alunos. Se você trabalha com mitos, né, porque são textos muito interessantes, então são textos que têm como objetivo, além de transmitir conhecimento, né, tem como objetivo ter uma leitura mais lúdica, mais divertida. E aí, com esse trabalho, a gente pode observar, a gente pode, né, priorizar alguns objetivos, trabalhando esse tipo de texto na sala de aula, que seria desenvolver a competência leitora. Outro objetivo é despertar o gosto pela aprendizagem da história, que também a gente consegue, né, trabalhar com os textos mitológicos, estimular o interesse do aluno, né, pela leitura. Enfim, são vários objetivos que a gente pode planejar e que a gente pode conseguir trabalhando esse tipo de texto na sala de aula, né? E aí, como estratégia para trabalhar esses textos na sala de aula, a gente pode utilizar aí a leitura de diversos mitos, leitura e explicar o que cada mito significa, né? A gente pode pedir para cada aluno pesquisar um mito e eles mesmos lerem os mitos e explicar para a turma o que significa esse mito e qual a influência do mito na nossa cultura. A gente pode também trabalhar com árvore genealógica, onde os meninos farão a árvore genealógica dos deuses gregos. São tudo atividades lúdicas
que, além de trazer conhecimento, desperta o gosto pela leitura, né? A gente consegue essa habilidade aí né, de despertar realmente essa competência, né? Construção, além da construção da árvore genealógica, a gente pode trabalhar também com filmes, né, que contam um pouco aí a gente trabalha outras linguagens. Então, assim, são textos interessantes que a gente pode muito, muito aproveitar. A gente pode levar esse aluno a fazer essas leituras em outros ambientes escolares, que não necessariamente na sala de aula. A gente pode aproveitar o espaço da escola. Na minha escola, por exemplo, tem uma árvorezinha que a gente disputa muito essa árvore. Por quê? Porque é gostoso levar a turma para lá, para a gente fazer leitura, para a gente discutir trabalhos, para a gente, né, estar ali debaixo daquela árvore com textos interessantes. Isso enriquece muito a nossa aula, isso faz com que o aluno participe bem da sua aula e, consequentemente, tenha um bom aproveitamento do que é ensinado, né, da leitura. Bem, é muito importante para o professor ressignificar essa metodologia, né, de ensino, independente de ser no ensino fundamental, no ensino médio. É muito importante que a gente consiga trabalhar os textos trazendo para a nossa prática social também, né? E aí, eu, né, como professora de língua portuguesa, adoro a mitologia grega e acho que é muito importante que os professores mudem a sua metodologia de ensino para que a gente consiga realmente despertar no aluno o gosto pela leitura, o gosto pela aprendizagem. Eu sempre falo que o bom professor não é aquele que tem o domínio do conteúdo, mas sim aquele que consegue fazer com que o seu aluno tenha prazer em aprender. Né? E trabalhar com um tipo de texto como os textos mitológicos, a gente consegue despertar no aluno esse prazer pela leitura. Né? E isso, no meu ponto de vista, é algo que é muito importante dentro de uma sala de aula, certo? Sem contar que, se a gente optar em contar a história, como a professora Ivete contou, de forma caracterizada, com aquela, né, ênfase na história mesmo, os alunos prendem a atenção totalmente. Não é só dos alunos da educação infantil, não. A gente consegue prender a atenção dos alunos do Fundamental 2 e do médio. Então, assim, só do professor já chegar caracterizado da forma como a professora Ivete já chegou aí de grega, né, toda bonita de grega, só da gente chegar na sala de aula dessa forma, os alunos já ficam eufóricos, já ficam querendo saber o que tem de novidade, né? Eles já ficam ansiosos ali para saber o que vem pela frente. Então, eu gosto de trabalhar dessa forma, eu gosto de trabalhar mais com o lúdico, apesar da minha disciplina ser uma disciplina bem pesada, a língua portuguesa, né? Mas é uma disciplina que a gente pode trabalhar com leveza. É isso, gente. Alguma coisa a mais para acrescentar? Ivete, quer falar alguma coisa, fazer alguma observação? Professora Ivete, grande contadora de história. A professora Ivete quer acrescentar alguma coisa, falar? Assim, né, gente? Porque de história. a história, ela ajuda muito, né? Porque ela estimula o aluno a ter interesse pela leitura. Às vezes você conta uma história e depois o aluno quer ler a história. Ele fala, professor, em qual livro que está? Eu quero ver esse livro, eu quero ler. E com esse daí, ele lê outro, lê outro, lê outros, né? Então, a contação de história, ela estimula, né? Ela forma o leitor, né? Um leitor, né? Assim, eu trabalhei durante 9 anos no EJA, né? Com ensino fundamental, séries iniciais, e eu sempre contei história para os alunos, né? E eles ficavam, professora, olha, é diferente quando você conta história, a gente vê a história diferente, dá vontade da gente pegar o livro, de ler o livro, né? Então, aí, a grande importância, né, na contação de histórias. Exatamente, Beth, exatamente. E eu como professora de língua portuguesa, também sou professora universitária, e eu sempre oriento minhas alunas do curso de pedagogia a treinar essa habilidade da contação de histórias, né? Porque se é importante para o ensino médio, para o ensino fundamental, imagine para a educação infantil, né? É muito importante que a gente trabalhe realmente com a contação de história, né? Com textos interessantes, que desperte no aluno a vontade de querer saber mais, a vontade de querer ler, porque ele percebe que no texto tem algo interessante, né?
É E aí, verdade. isso é muito importante para o aprendizado. Porque geralmente as pessoas pensam que histórias são para crianças, né? A história é para todos. Não existe história é história, né? É para todo mundo, para todo tipo, né, de aluno, né? E eles gostam muito. Durante assim, o que eu tenho de experiência com os alunos do CEMEIT, né, que eu trabalhava lá, me aposentei lá, eles adoravam ouvir histórias, né? Até assim mesmo para um relaxamento, às vezes os alunos da noite chegam muito cansados, vêm do trabalho, e aí esse momento também da história é um momento de relaxamento, né? Deles que estão muito cansados, vieram de ônibus, trabalharam o dia todo, de serviço pesado, então é um momento até mesmo de distração e de relaxamento. Certo. E a gente tem que aproveitar essa habilidade deles. Eles têm uma criatividade, eles têm um poder de criação inimaginável. E a gente tem que explorar isso neles. Quando a gente atribui a eles uma tarefa desse tipo de criação, de invenção, menina, sai cada coisa linda, sai cada ideia, cada trabalho que é gratificante de ver, né? Como eles são criativos, mas isso tem que ser estimulado. Tem que ser Isso tem que estimulado. ser estimulado pelo professor, né? Tem. Eu gosto de Verdade. de fazer com que meus alunos pensem, né? Eu quero criar alunos profissionais que tenham uma habilidade de leitura boa, que são críticos, que saibam ler, compreender o que leram e saber fazer uma análise do que foi lido. Então, nós, como professores, o nosso desafio é esse: despertar no nosso aluno o prazer pela aprendizagem, deixar que o nosso aluno crie, mas isso com estímulos, né? Não é deixar o aluno solto, a gente tem que estimular para que eles criem, porque eles têm imaginação de sobra para isso, né? A gente só precisa dar um empurrãozinho, né? Eu sou professora de biologia, né? Trabalhei com ciências, mas assim, quando eu fiz o projeto de contação de história, é porque eu notava assim muita dificuldade dos meus alunos na leitura. Eles diziam assim: "Ah, professora, quando a senhora lê, a gente entende. Quando a gente lê, a gente não entende. É porque eles não leem com pausa, com vírgula, com ponto, né? Então, assim, eu sempre quis estimular eles a leitura, porque quem lê, né? Quem lê consegue uma outra observação, uma outra, como é que fala? Conhecimento de, né? Quem lê É, o conhecimento, conhecimento, né? desenvolve a capacidade de criticidade, né? A imaginação. Então, é muito importante que a gente, né, tenha esse pensamento de ressignificar nossas práticas educativas, de buscar novas linguagens para trabalhar a questão da leitura, da escrita e de outros conteúdos também dentro da sala de aula, né? Buscar novos métodos, novos caminhos, né? Exatamente. E a contação de história é um excelente caminho. Um excelente Verdade. caminho. Eu já utilizo também nas minhas práticas de sala de aula e, por experiência, eu sei que realmente funciona. A gente vê o desenvolver do aluno ao longo do semestre, ao longo do ano, né, por esse trabalho diferenciado. É isso, Ivete. O nosso bate-papo aqui hoje sobre a contação de história, mitologia grega, né? A gente tem que saber que a mitologia grega ela teve uma influência mundial na cultura mundial, né? E o Brasil, como eu mostrei para vocês, é super, né? Tem muita influência aí da cultura greco-romana, né? Porque os romanos também fazem parte aí dos mitos. É isso, pessoal, né? O nosso bate-papo aqui hoje à tarde tinha como objetivo realmente, né, falarmos um pouquinho sobre a nossa prática na sala de aula, sobre a utilização de metodologias diferenciadas para despertar no aluno o prazer pela aprendizagem, né? E aí a gente mostrou para vocês que por meio da contação de história, por meio de textos interessantes, como são os textos mitológicos, a gente consegue, né, fazer com que o nosso aluno tenha prazer em estar na escola, tenha prazer em aprender. É isso. Pode alguma coisa mais, Ivete? Não, Então tá. quero Então, agradecer por esse momento, né? queria Agradecer. agradecer também. Já estava esquecendo, ó. Tem que ser bem lembrado. Agradecer, pessoal, pela audiência, agradecer por vocês estarem aqui conosco.
Tenham uma ótima tarde e muito obrigada pela presença de vocês. Ivete. Até mais.